Esse é o vídeo de apresentação do projeto integrador do curso de engenharia da Univesp. Tema: possível intervenção da engenharia visando oportunidades de melhorias em organizações locais. Projeto de melhoria da mobilidade urbana na Grande São Paulo. Integrantes: Francisco José da Silva Figueira, RA 1600460, Paulo Messias Bispo, RA 1600464, Rafael Belo de Lima, RA 1600468 e Wanderson Adão de Almeida Consuelo, RA 1600453, com Jair José Lafrata de mediador. Com base em uma das leis de diretrizes, a Lei nº 12.587/12, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que diz: o transporte é um instrumento de direcionamento do desenvolvimento urbano das cidades. A mobilidade urbana bem planejada, com sistemas integrados e sustentáveis, garante o acesso dos cidadãos às cidades e proporciona qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Agora, com base nessa diretriz, eu quero apresentar um pouquinho do projeto. O projeto consiste na subdivisão das linhas em linhas locais, em linhas coletoras e linhas de grande fluxo. As linhas locais, elas fariam o papel de trazer a população mais distante de áreas menos habitadas para onde as linhas coletoras pudessem atuar. As linhas coletoras seriam as linhas que atuariam em locais com grande densidade populacional e trariam também para esses grandes centros. As linhas de grande fluxo seriam as linhas que circulariam entre as cidades e levando as pessoas para os pontos em comum, para pontos onde coincidiriam locais de difícil acesso, locais mais movimentados. Por exemplo, uma grande avenida da cidade de Osasco, Avenida dos Autonomistas. Esta seria interligada aos bairros pelas linhas locais. Os bairros mais distantes e mais populosos seriam trazidos para a Avenida dos Autonomistas pelas linhas coletoras. E as linhas de grande fluxo seriam as linhas que cortam a Avenida dos Autonomistas e levam, por exemplo, do terminal metropolitano Luiz Bortoloso para o terminal metropolitano da Vila Yara, por exemplo. O intuito do projeto visa o quê? Ele visa retirar a quantidade de pessoas que utilizam o transporte individual, retirar os carros da rua, fazendo com que o transporte público se torne cada vez mais eficiente. De que maneira? Tornando o transporte público mais atrativo, trazendo as pessoas para o transporte público. De que maneira? Fazendo a integração do transporte público, não somente pela criação dessas novas linhas, mas também com a integração dos vale-transportes. Vou dar um exemplo: cartão bom, cartão bem fácil, bilhete único. Hoje a integração do sistema metropolitano de São Paulo ela é muito deficiente. A gente tem exemplos como, por exemplo, a cidade de Olinda e Recife, em que o sistema é totalmente integrado. A região metropolitana de Recife, ela tem uma integração onde você, com apenas uma condução, você consegue atingir toda a região metropolitana, devido a terminais integrados entre ônibus, trens, metrôs, entre toda a linha viária da cidade, proporcionando assim uma melhor qualidade do sistema. Uma proposta que aparece no relatório é de que seja unificado um bilhete, ou que as máquinas dos ônibus tenham tecnologia para aceitar todo e qualquer cartão. A gente tem um exemplo agora recente na cidade de Jundiaí, em que nas catracas dos ônibus são aceitos cartão de crédito. Se é possível aceitar cartão de crédito, como não seria possível a implantação de um sistema único de cobrança nos ônibus? Essa falta de empenho das prefeituras, por parte das prefeituras e do governo, não sei bem de onde parte isso, visa o quê? Visa o lucro das grandes empresas ou visa a população? A integração do sistema de transporte, o bilhete, apenas beneficia
beneficiaria a população e traria o povo para os transportes coletivos. O que acontece? A pessoa não se sente bem num transporte coletivo, pega o transporte coletivo lotado, cheio, o que ela faz? Se ela tem um carro, como é a realidade de 50% das residências do Brasil, ela vai optar pelo carro. Optando pelo carro, ela vai gerar trânsito, vai gerar poluentes, vai gerar mais custos com recapeamento, com operação tapa-buraco. E é isso que o nosso projeto quer minimizar. A gente quer minimizar os efeitos do trânsito, quer minimizar os efeitos da poluição. A gente quer reduzir o trânsito e reduzir os custos operacionais das cidades. Agora eu vou ler algumas estatísticas referente aos níveis de poluição. Com a poluição atingindo níveis alarmantes e a saúde da população cada vez mais afetada por ela, causando doenças respiratórias e crônicas. Hoje, a poluição mata mais que acidentes automobilísticos, de acordo com o Instituto de Saúde e Sustentabilidade ligado à USP. O número de mortes atribuídas à poluição no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2011, foi de 4.566, 50% a mais que os óbitos em acidentes de trânsito, que foram 3.044. No nosso estado de São Paulo, a poluição provocou o dobro de mortes, 15.700 mortes, frente a 7.867 do trânsito. Pela projeção do Instituto, a poluição de São Paulo ainda vai matar 256 mil pessoas até 2030, mesmo que as emissões caiam 5% até lá. Este é um projeto que vai além da mobilidade urbana. É um projeto que visa o bem-estar geral, não só dos usuários do sistema de transportes, mas todos que vivem nestas regiões. O trânsito na região metropolitana de São Paulo bate recordes históricos. O que antes era uma exclusividade dos grandes centros urbanos, hoje é uma realidade em quase todas as cidades metropolitanas. A cidade de São Paulo é de longe o maior exemplo de excesso de veículos nas ruas, com uma frota de mais de 6.900.000 veículos e uma população de 11,2 milhões, uma média de 1,6 carros por habitante. Com a grande crescente das regiões metropolitanas, o problema só tende a aumentar. O que antes eram áreas rurais, hoje estão crescendo e tomando status de regiões metropolitanas, como é o caso de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. É importante também salientar a relação de custos. Quem vai arcar com esse projeto? Parte do projeto deve e vai sim ter que ser arcado pelas prefeituras, pelo governo do estado, por qualquer esfera governamental, porque todas elas têm que estar envolvidas no desenvolvimento no modelo urbano de transporte. O que acontece? Parte dos gastos seria pela prefeitura e a outra parte teria sim que ser arcada pelos donos das empresas de transporte, que são os que mais lucram com esse tipo de atividade. Eu quero finalizar o vídeo lendo um pequeno resumo, um breve resumo desse projeto. A nossa proposta é a integração do sistema de transporte público com foco na reorganização das linhas municipais e intermunicipais da região da Grande São Paulo. O objetivo do projeto é o de otimizar as linhas de transporte público por ônibus, facilitando o acesso às linhas, agregando qualidade, diminuindo a superlotação e o tempo de trajeto e custos com passagens. A viabilidade do projeto: consideramos um projeto implantável desde que sejam feitos ajustes e alguns estudos mais aprofundados sobre o tema, claro, com interesse tanto das cidades, tanto do governo, quanto das empresas de ônibus, adequando o projeto à realidade da cidade e da Grande São Paulo, contando com a participação conjunta de todas as prefeituras envolvidas. Os custos do projeto, como eu já falei, parte do custeio do projeto deve ser pelas prefeituras, com busca de recursos em outras esferas governamentais,
contando também com parcerias com empresas privadas, ou seja, parcerias público-privadas, sendo que parte dos investimentos deverá ser por parte das próprias empresas de ônibus, por se tratar de um projeto voltado para a mobilidade urbana, inclusive amparado pela Lei 12.587/2012, citada no início do vídeo, que tem como objetivo melhorar a acessibilidade e a mobilidade das pessoas e cargas nos municípios, integrar os diferentes modos de transporte. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante, que seria a unificação dos cartões de transporte. Hoje, a gente tem esse terminal metropolitano de ônibus, porém, a gente não tem integração total com a estação, que é logo ali. Somente os ônibus intermunicipais possuem essa integração, ou seja, somente com o cartão bom você consegue uma tarifa reduzida na estação de trem. Isso seria possível com todos os cartões seguindo essa integração, seguindo essa unificação dos cartões. Então, assim, é importante que se faça isso para preservar não os trabalhadores com carteira registrada, esses têm direito ao Vale Transporte e o recebem com desconto de 6% em folha de pagamento, mas e os trabalhadores autônomos? E os trabalhadores que não têm um emprego fixo, que dependem de fazer bico, dependem de trabalhos esporádicos, esses têm que desembolsar uma quantia alta. Dependendo do local de trabalho, são 5, 6, 10, 20 reais por dia. Isso se torna inviável para um trabalhador que está buscando um emprego temporário, um sustento para a família. Então esse é o recado que eu queria deixar nesse vídeo, né, de apresentação do nosso projeto integrador. Então, assim, concluindo, eu agradeço ao mediador Jair José Lafrado, que foi o único que de alguma forma comentou o nosso vídeo e deu pra gente um norteamento na Univesp, né? Esse é um projeto de conclusão de bimestre, né? Conclusão, na verdade, de semestre. A gente fez a primeira etapa, que seria a parte teórica, a parte escrita. Fizemos agora o vídeo, que é para complementar a parte teórica, a parte escrita, para mostrar que a gente entendeu a parte de fundamentação, que a gente conseguiu relacionar as matérias aprendidas, como economia, por exemplo, como a parte de mobilidade urbana, que tem tudo a ver com as matérias que a gente aprendeu. Então, assim, concluindo, eu só tenho a agradecer a todos e muito obrigado.